Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Fiquemos de pé, em reverência ao Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 13, diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso eu vos digo: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscais e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará também o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de salvação, palavras de inclusão. Glória a vós, Senhor. Vamos orar. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, Deus, e que haja edificação nessa noite, Senhor, não pelas palavras de um reles mortal, mas pela edificação do teu Espírito Santo, Senhor. Cumpre a tua palavra nas nossas vidas. É que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, essa semana nós tivemos no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica Romana, né? Do Papa Francisco. E quem aqui teve em Copacabana para ver os irmãos da Igreja Católica? Alguém teve? Alguém teve essa oportunidade? Eu, André e Léo tentamos ir na sexta-feira para ver o Papa, mas o Eduardo Paes e o Sérgio Cabral não permitiram. Fiquei parado completamente no trânsito. Quando eu cheguei em Copacabana, tinha só os garis varrendo a praia e alguns peregrinos lá, enfim, perdidos na praia. Então não consegui ver o Papa Francisco, mas eu tenho feito algumas reflexões a respeito do Papa Francisco. O Papa é o bispo de Roma, né? Bispo da Igreja Católica, o líder máximo da Igreja Católica. E desde que esse homem ele assumiu o poder, digamos assim, na Igreja de Roma, ele tem demonstrado, ao menos para mim, ser uma pessoa de profunda humildade. Francisco, quando foi empossado, não sei se é esse termo que se utiliza, mas quando ele foi eleito como Papa, ele foi até a Praça de São Pedro, ele abençoou o povo e ele se inclinou pedindo orações. Orem por mim, rezem por mim, ele falava. E até esse momento, o bispo de Roma tem se comportado como um homem de oração. Pelo menos aparenta ser, né? A gente vê aquilo que está para fora, então a gente não pode julgar o interior das pessoas, é Deus que julga. Então, para mim, me parece ser um homem de oração.
Na Jornada Mundial da Juventude, ele pediu orações novamente, ele esteve na favela de Manguinhos, entrou numa Assembleia de Deus e orou Pai Nosso junto com as pessoas que estavam ali, pediu oração àqueles moradores. Francisco tem sido um homem de oração. E, refletindo sobre isso, eu quero perguntar à igreja, será que nós temos orado? E, na realidade, a pergunta principal, nós sabemos orar com um verdadeiro objetivo, já que estamos impregnados desse sistema que nos faz ser egoístas e pensar somente em nós mesmos e no nosso ego? Sabemos orar? Como orar? Não há vergonha nenhuma não saber orar. A gente aqui em Betel, a gente convida algumas pessoas, por exemplo, a fazer a leitura bíblica. Olha, você faz a leitura bíblica hoje, Luísa. Elvésio vai fazer uma oração hoje. E quantas vezes eu já cheguei a algumas pessoas e falei assim, irmão, hoje você vai orar. E a pessoa fala assim, não, eu não sei orar. Não me peça para ir lá na frente que eu não sei orar. Não é nenhuma vergonha não saber orar. Os discípulos que Jesus escolheu disseram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. Só que você vai me dizer que judeus, homens judeus, que foram criados na religião judaica, não sabiam fazer orações? A religião judaica era repleta de orações, eles tinham que recitar o Shema, Israel, que é o Senhor, nosso Deus, é o único, só tinham rezas prontas, existiam orações, também tinham livros de orações. Eles sabiam as orações da sua religião, mas eles não sabiam como orar do coração. E o Senhor Jesus vai ensiná-los a orar. Na leitura de hoje do Evangelho, diz assim, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, Jesus era um homem de oração, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei, primeira coisa, Pai. O grego, melhor dizendo, no hebraico, que o texto é escrito em grego, mas a palavra no hebraico é Abba. Esse pai não é um pai distante. Esse pai aqui é Abba, é o paizinho, é o papai. Eu sei que tem algumas tradições cristãs, protestantes, que têm pavor dessa intimidade com Deus, chamado Deus de paizinho, de Abba, de papai, mas é o Senhor que nos ensina. Na sua relação pessoal com o Senhor, quando você estiver dirigindo ao Senhor, você vai se dirigir a Abba, é papai ou mamãe, tanto faz. É aquele que você se joga sem medo, é aquele que te dá segurança. Lembra do teu pai, da tua mãe, da tua relação familiar? É aquele que você se dirige quando está inseguro. Lembra quando você era criança, nas suas inseguranças, o seu medo de dormir sozinho, você gritava pai, mãe, para vir te socorrer? O Senhor de Jesus, o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Abba. Ele não é um padrasto, Ele não é uma pessoa distante, um Deus distante, Ele é Abba. Então, aproxime-se do Senhor. A primeira coisa, além de chamar Deus de Abba, de paizinho, Jesus nos ensina que a primeira coisa a se buscar, santificado seja o teu nome. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, a gente já sabe disso. Então, naturalmente, o maior pecado, se assim existir, a gente sabe que não existe, mas por analogia, o maior pecado é a idolatria. Se amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento, você colocar pessoas ou coisas no lugar de Deus é idolatria, é o maior pecado, tirar Deus do lugar que só é dele. O Senhor tem que ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Esse Senhor é Pai. Aquele Pai a quem você se dirige tem que estar em primeiríssimo lugar na sua vida. Santificar o nome de Deus. Depois, terceira coisa, segunda coisa, venha ao teu reino. A gente repete todos os domingos aqui em Betel, no nosso credo. Criamos novos céus e uma nova terra, onde florescerão amor, a paz e a justiça. Esse reino que a gente cria lá no final de todas as coisas, lá no final do tempo, da era, da história, ele começa aqui dentro de nós. A busca do reino de Deus, ela parte a partir de nós. E aí sim nós transformaremos o mundo. Como é que é o lema mesmo? Eu sempre confundo. Sendo transformados enquanto transformamos o mundo. Buscar o reino de Deus é isso. É buscar transformação para nós mesmos, sim, mas não em primeiro lugar. Transformação para este mundo que jaz no maligno, que perece. O versículo 3 diz assim: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Sabe por quê? Porque é só para hoje mesmo. É no dia a dia. É só o pão para hoje.
Porque para amanhã não vai ter. Betel completa 7 anos na semana que vem, ou essa semana? Não, semana que vem, né? Nosso aniversário é dia 6, a gente vai comemorar no dia 4. A gente comemora 7 anos. E eu posso te garantir que durante esses 7 anos só teve o pão para cada dia. Na semana retrasada, ó, 2 semanas atrás, nós tínhamos R$16 em caixa para pagar as nossas contas. Todo mundo desesperado. E isso já aconteceu outras vezes, mas nós tínhamos R$16. No domingo conseguimos uma arrecadação de mais de R$1.000, porque nos conscientizamos. E, miraculosamente ou não, o Senhor liberou um fundo que estava preso lá no Decast, no valor de R$5.000. Nunca nos faltou. Mesmo quando a gente entra no desespero porque não tem para pagar as contas, nunca deixamos de pagar as nossas contas. Eu posso até afirmar, por estar enganado, mas nunca pagamos contas nem em atraso. As nossas contas estão sempre em dia, mas a gente só tem o pão para cada dia. A gente não tem mais do que isso. Vou te dar um exemplo prático. Eu e o Leandro, sem contar os filhos, a Clara, o Sol e a Estrela, mas eles não comem pão. E a gente compra, lá no meu bairro, que é um bairro pobre, a gente com R$1 compra 7 pãezinhos. E eu como um e o Leandro come um. O Leandro come um pouquinho mais, come 2. Eu como um. E no outro dia, o pão que sobrou, ele está murcho, tem que ser requentado. Sabe aquele pãozinho que você compra e deixa para amanhã? Ele não tem o mesmo gosto do dia que você comprou. Se demorar mais um pouco, ele vai estragar e você vai jogar fora. Claro que Deus não está falando de pão na oração do Pai Nosso. Também de pão. Mas está falando de todas as nossas necessidades básicas. É só para aquele dia. Quando você recolhe, quando os israelitas recolheram o maná no deserto e guardaram para mais de um dia, sabe o que aconteceu? Deu bicho, estragou. Quando a gente olha para os mega empresários da nossa sociedade, que acumulam, fede. Porque quando você acumula demais, tira de alguém. Até o danado do pãozinho, se você compra um a mais, vai ter alguém que vai chegar e o padeiro vai falar, acabou o pão, porque o olho grande comprou mais do que devia. É só para esse dia, é só para hoje. É tão difícil, a gente faz planos, quer criar uma caderneta de poupança no valor de R$50 mil em um ano. Tolice. É só para hoje. A gente tem que olhar realmente para os lírios do campo, que o Senhor cuida, e para os pardais, que não se esforçam em nada, mas o Senhor lhes dá o crescimento, lhes dá os cuidados. Depois diz assim, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos ao que nos deve. Na realidade, não é uma verdade fato na nossa vida. É um objetivo a se alcançar, é uma meta. Mas eu não posso falar que isso seja verdade na minha vida, porque está mentindo. Mas eu quero perdoar os meus devedores como o Senhor me perdoa, porque a minha dívida com o Senhor é muito maior do que a dívida boba que eu tenho com um amigo que teve um desentendimento comigo, ou uma pessoa que me feriu no passado. Se a minha dívida é incomparavelmente muito maior, porque eu mereci o inferno, eu não tenho dúvida que você também, e o Senhor nos perdoou os nossos pecados, vamos perdoar os nossos irmãos que nos feriram e nos magoaram. Eu falo a partir de mim. Também preciso perdoar aqueles que me ofendem e que me magoaram. E é uma mensagem para a igreja, nesse momento de aniversário, e de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Vamos deixar as mágoas para trás. O Senhor nos chama para uma nova vida, para um novo caminhar. E o rancor e a mágoa dá câncer, dá doença psicossomática, dá dor de barriga, dá dor de cabeça. Vamos deixar para trás todas essas coisas e perdoando aquele que nos trouxe no passado dores, perdoá-los como o Senhor nos perdoa. Continuando a oração, o Senhor nos diz, e não nos deixes cair em tentação. Sabe por quê? Porque só Ele para não nos deixar cair em tentação, porque eu, por mim, eu caio na primeira tentação que me aparece. Eu adoro consumir, mas adoro falar sobre consumismo. Adoro. Vejo uma tentação, não tenho dinheiro na conta, mas tenho um cheque especial. E vou lá e posso me ferrar. Faz uma reflexão. Pensa aí, de imediato, nesse momento, daquela última tentação que você não conseguiu resistir. Pensa. Não é aquele bofe vrum, delícia, que você não resistiu. Isso é bênção.
Isso não é tentação do inimigo. Se você é solteiro e se aquele rapaz bonito te deu confiança, é bênção. Isso não é tentação. Porque quando a gente fala de tentação na igreja, a primeira coisa que vem na nossa mente, por causa da herança da religião, da herança bendita da religião, é sexo, amor, beijo na boca. Não é. Aquele rapaz ou aquela moça bonitos, eles são bênção nas nossas vidas. Se você não já traiu ninguém, claro. Mas pensa aí na primeira tentação que você teve, na última tentação que você teve. Se você resistiu, meu irmão e minha irmã, não foi por você. Foi porque você orou para o Senhor te livrar de toda tentação. E Ele te livrou. Porque você mesmo, você vai pecar. Porque eu sei que em mim, na minha carne, como diz o apóstolo Paulo, não habita nada de mal, não há nada de bom. O reformador João Calvino chama isso de depravação total. Ninguém resiste. Tem um pecado, você vai cair. Mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória pelo sangue de Jesus, que nos preserva de todo pecado. Então, quando você resiste ao pecado, não fica se sentindo o maior santo do mundo, não, porque a misericórdia do Senhor te protegeu. Não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Lhe dará tudo o que tiver necessidade. Na primeira leitura, a gente leu a oração de Abraão por Sodoma. O cara chato, importuno, enchendo a paciência de Deus. Senhor, 50, tá bom. É um diálogo, né? Porque como Deus é Abba, Ele está sentado na mesa com Abraão, Ele está dentro da... Já perceberam isso? Deus, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, sentado na mesa com Abraão na sua casa, comendo com ele e dialogando face a face. Esse é o nosso Senhor. E Ele fala: Senhor, 50, Senhor, 40, Senhor, 30. E Yahvé está para isso: Abraão, tá bom. Se tiver 20, tá bom, Senhor, mas 10, tudo bem. E insistentemente, como diz aqui a palavra, importunando ao Senhor, persistindo em oração, Abraão continuou na sua intercessão por Sodoma, ainda que ela viesse a ser destruída, por ser uma cidade perversa, perdida, uma cidade onde os habitantes eram tão maus que não respeitavam a necessidade do órfão e da viúva, que nada a ver com homossexualidade. Se você ainda pensa nisso, esquece isso, venha para o seminário de Bíblia e homossexualidade, vamos desconstruir isso. Sodoma é uma cidade perversa. E Abraão, assim mesmo, como justo, intercede por Sodoma, insistindo. Por isso vos digo: pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. A palavra no grego aqui, no original, ela tem um sentido de persistência. Na realidade é persistir em pedir. É persistir em pedir. É o chato. É aquele que não deixa Deus em paz, que ora o tempo inteiro de acordo com a vontade do Senhor. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Claro que esse pedido não vai ser um pedido egoísta. Vai ser um pedido de acordo com a vontade do Senhor. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará de lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, naturalmente maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aqui, o mais importante: você não sabe orar, você não sabe nem recitar o Pai Nosso, tem vergonha de vir à frente e orar. Peça ao Espírito Santo que ore por você. A gente crê nisso. Você fala em línguas, não. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os pentecostais vão dizer que os gemidos são falar em línguas. Eu não creio dessa maneira. Mas creia que o Espírito Santo intercede por você e ora com você. Quando você está fazendo um esforço de oração, o Espírito está com você, intercedendo por você. Ele está contigo. Peça ao Espírito Santo que te ajude em oração. Nós necessitamos, parodiando o Papa Francisco, ter uma vida de oração. Não adianta também ter uma vida de oração sem ação.
como diz o pastor Márcio, e eu aprendi isso, é esquizofrenia espiritual. Não adianta você orar para Deus abrir uma porta de emprego se você dorme até meio-dia todos os dias. Não adianta você orar para Deus fazer você ganhar na loteria, eu não acredito que você vai ganhar, se você não joga na loteria. Não adianta. Você tem que orar ao Senhor, mas tem que agir de acordo com a sua oração. Peça o Espírito Santo do Senhor. Nesse dia especial, em que a gente introduz as festividades do nosso aniversário de 7 anos, eu quero que a gente tenha uma oração em especial. Eu peço que você ore, já que hoje é o domingo da oração, segundo o lecionário, que você ore pela nossa igreja nessa semana. Ore pela nossa comunidade. E traga à memória aquilo que pode te dar esperança, apesar dos pesares. Traga lá do fundo tudo aquilo que você viveu nessa comunidade de fé. E lembre-se dos seus momentos de persistência em oração, quando você pensou que as portas iriam se fechar. Lembra que o Senhor nos tem acompanhado desde a fundação, não da igreja, mas do mundo. Mas desde 6 de agosto de 2006, o Senhor tem se mostrado presente nas nossas vidas e nós temos persistido em oração. Eu quero que essa seja a nossa oração nessa semana. Que o Senhor possa trazer à nossa memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. Como Agostinho, o bispo lá da Antiguidade, nos ensinou, ele disse que quem canta ao Senhor ora 2 vezes, ora multiplicado. Eu pedi para o Ministério de Louvor orar conosco cantando. Porque essa canção que a gente vai cantar agora, eu peço que você, durante essa canção, feche seus olhos e ore essa canção. Não simplesmente cante da boca para fora, não. Ore essa canção, porque ela vai ser a nossa oração todos os domingos desse mês de agosto. É a nossa oração para o Betel. É a nossa oração para as nossas vidas. É a nossa oração e nós persistimos em oração, se persistimos de verdade. Mas se não, como eu disse, busquemos a ajuda do Espírito Santo, porque ele há de nos orientar. Eu peço, por favor.
uma historinha que o reverendo Troy conta numa pregação famosa que você pode buscar depois pela internet. Ele nos conta que dois irmãos nossos da ICM, por algum motivo que eu não sei, se perderam numa estrada no deserto, se não me engano, da Flórida. Um lugar frio, sem ninguém, e eles começaram a orar, esses dois rapazes. E Deus respondeu a oração deles e mandou uma caminhonete. E a caminhonete passou e ofereceu carona, e eles ficaram com medo de entrar, porque dois meninos efeminados, num lugar deserto, ermo, mas eles entraram, porque era frio, e o rapaz do volante falou: vocês estão com fome? Primeiro eles falaram que não, mas depois um cutucou o outro e falou: não, a gente está morrendo de fome. E aí ele ligou o aquecedor da caminhonete, e aí o rapaz olhou para eles e falou assim: que cruzes são essas penduradas no pescoço? E eles falaram assim: é da nossa igreja. Aí ele perguntou: qual igreja? E eles responderam: metropolitana. Aí ele: igreja da comunidade metropolitana? E eles responderam: sim. E ele falou: vocês conhecem o reverendo Troy? E os meninos responderam: não, nós não conhecemos o reverendo Troy. Nós conhecemos da internet, da televisão, mas nós não conhecemos o reverendo Troy. E o rapaz respondeu: na próxima vez, quando vocês encontrarem o reverendo Troy, dê um abraço nele e diga que o irmão dele, Jimmy, mandou um abraço bem forte para ele. Eu tenho certeza que Deus tem enviado Jimmys para nos salvar. E não importa o deserto e o frio que a gente possa passar na nossa vida particular ou na nossa comunidade, Deus vai enviar Jimmys para as nossas vidas. Eu peço para o nosso irmão Diácono Lorde orar para nós por final. Senhor Deus, obrigado, Pai, que a Tua palavra nos fala no coração hoje, nos ensinando como convém pedir. Pai, Deus, nos ensinando a santificarmos acima de tudo o Teu nome, a perdoarmos o nosso irmão, da mesma forma como fomos perdoados, a nos contentarmos com o pão que Tu tens nos dado a cada dia. Obrigado, Senhor, porque a nossa comunidade tem vivido isso dia após dia. Obrigado, Senhor, porque não há fartura, mas também não há falta. Obrigado porque nunca tem faltado óleo sobre a nossa cabeça, o pão sobre a mesa, a água, a farinha da panela nunca se acabou. Dá-nos graça, Senhor, que são 7 anos e que outros 7 venham e tantos outros mais. Que essas portas estejam sempre abertas para receber a todos que necessitam. Pai, queremos trazer a memória
aquilo que possa nos dar esperança. Obrigado, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem estado presente nas nossas vidas. E Ele jamais vai nos desamparar. Obrigado porque somos Tua igreja, somos Teu povo, chamados pelo Teu nome, a pregar o Teu Evangelho. Tudo aquilo. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Ficamos de pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai de todos, que deu a terra a todos os povos e a todos ama sem distinção. Creio em Jesus Cristo, que veio para nos dar coragem, para nos curar do pecado e libertar de toda opressão. Creio no Espírito Santo, Deus vivo que está entre nós e que age em todo homem e em toda mulher de boa vontade. Creio na Igreja, posta como farol para todas as nações e guiada pelo Espírito Santo a servir todos os povos. Creio nos direitos humanos, na solidariedade entre os povos, na força da não violência. Creio que todos os homens e mulheres são igualmente humanos. Creio que só existe um direito igual para todos os seres humanos e que eu não sou livre enquanto uma pessoa permanecer escrava. Creio na beleza, na simplicidade, no amor que abre os braços a todos, na paz sobre a terra. Creio sempre e, apesar de tudo, numa nova humanidade e que Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde florescerão o amor, a paz e a justiça. Amém.